Bom dia, Júlio, tudo bom? Bom dia, você tá bem? Tô bem, você? Eu demorei um pouquinho para entrar porque eu tava atendendo um cliente, uma correção de peça. Um cliente, um advogado, né? E aí não tem jeito, aí vai. E tinha o quê? 62 páginas. Só Só, pouca só coisa. 62 páginas. E como tá as coisas aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a E Deus. bem, Força aí, já é quarta-feira, hein? Meu Deus do céu, hein? nem fale. Quarta-feira Já já. meio do ano e quarta-feira. Quarta-feira, hein? Meu Deus. Vamos que vamos. Bora. Hoje é móveis regulares e sessão de direitos e possessões. Isso, ó, vai ser bem legal. Tá? Já tem gente que tá aguardando. A Vânia já tá Eu aguardando. falo que o brasileiro gosta de posse, gosta de imóvel regular. Quando fala desse tema, eles adoram. Ah, sim, com certeza. Brasileiro, né? Ai, ai. Então eu já vou colocar a cartelinha, tá, Júlio? Tá Faltam bom, tá 40 bom. segundos, mas o que você precisar, eu tô por aqui. Tá bom, eu também. Obrigada. Sara, eu tô com o Cresce aqui, aí já vou entrar na aula, tá? Que é 10 Não, horas. eu ia colocar seu celular aqui, ó. Ah, tá. Não, mas deixa assim por enquanto, quando eu ultrapassar, vai estar. Ó. Agora sim. Deixa eu ver, tudo ok? Vambora, mais um curso, hein? Mais um curso, mais uma aula com muito carinho para você, para que você possa conhecer esse assunto tão importante que é posse, propriedade. Objeto de muita confusão, objeto de muitos erros. Inclusive o professor está lançando esse ano, pela editora Mizuno, o livro Posse e Propriedade, onde eu falo muito de imóveis regulares, seção de direitos possessórios, um livro bem bacana. Você que quer estudar, você quer conhecer o direito imobiliário, as transações imobiliárias, o mercado imobiliário, eu convido a você a conhecer meus livros, minhas obras. Está aparecendo atrás do professor aqui, perto do Einstein ali, né? Que eu ganhei do aluno. Eu convido você a conhecer o meu livro de Direito Civil, a minha doutrina, e também os meus livros, Uso Capião Extrajudicial e Advocacia Extrajudicial, e principalmente o queridinho, o livro mais vendido hoje do Brasil de Direito Imobiliário, que é o livro Direito Imobiliário de AZ, tá bom? Também ambos da editora Mizuno. Vamos lá, vamos dar atenção aqui com muito carinho esse curso, esse tema é muito importante. Essa aula, esse curso serve para todo mundo que vive, que atua no direito, no mercado imobiliário. Corretor de imóveis, corretora tem que saber. Advogado, obrigação do advogado, advogada saber. O investidor, o leigo também tem que saber, porque quem faz confusão de posse e domínio não sabe o que está comprando, está correndo risco, hein? Risco de perder dinheiro, risco de perder a posse, risco de passar nervoso. Então, cuidado, cuidado. Vamos lá. Nesse curso, nessa aula, a gente não erra mais, combinado? A intenção é que você tenha conhecimento pleno para saber o que está comprando numa transação imobiliária, numa transação, seja no imóvel rural, seja no imóvel urbano. É muito importante que você tenha esse conhecimento. Vamos juntos aqui, vamos lá. Eu quero separar com você o que é registro. Registro, nós só temos um documento que é registro. O único documento que prova o registro, de fato, é a certidão de propriedade atualizada. Nós não temos outro documento que comprove que eu, você, nós somos dono, proprietário. Só posso falar que eu sou proprietário quando eu tenho um registro no meu nome, o domínio, a propriedade. O único documento que prova isso qual que é? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma é a certidão de propriedade, a certidão de matrícula, transcrição de 73, matrícula após 73, mas é o único documento, é a certidão de propriedade, seja matrícula, seja transcrição. Se eu não tenho esse documento, tem algo errado. É sinal que eu não sou dono, eu não sou dono, eu não sou proprietário. É sinal que eu preciso regularizar. Ah, professor Júlio, todo imóvel tem registro. Não é verdade. O Brasil é um queijo suíço. Nós temos muitos imóveis que não tem registro em lugar nenhum, hein? Não tem registro em lugar nenhum. Nós temos muitos imóveis também, que além de não ter registro em lugar nenhum, tem sobreposição de matrícula. Ou seja, a mesma matrícula sobrepondo várias outras. Cuidado, tá? Cuidado.
qualquer outro documento que eu tenha, isso eu tenho que saber, muito feio, quando o advogado de outras áreas, o corretor, a corretora, faz confusão. Eu falo isso porque o professor faz muita mentoria presencial online aqui no meu escritório. Ontem eu atendi uma advogada, e ela estava atuando em causa própria e eu ajudei ela a fazer a peça. E ela falou, professor, eu vou fazer a reivindicatória porque invadiram o meu imóvel em Santos, litoral de São Paulo. Quando ela me mostrou, eu falei, mas por que você está fazendo a reivindicatória, doutora? Porque eu sou dona, sou proprietária. Só que ela tinha uma escritura pública. Quando eu levantei na hora a matrícula, constava em nome de outra pessoa. Ou seja, ela não era dona, não era proprietária, mas ela achava que era. Porque a escritura pública, tem muita gente que acha que é um documento que faz prova a respeito de propriedade. E não faz, gente, e não faz. Quando nós falamos aqui de escritura pública, o que eu quero trazer para você? Escritura pública, de fato, não substitui a propriedade. Não substitui a certidão de propriedade, a certidão atualizada, não faz prova de propriedade, é isso que eu quero dizer. Carta de adjudicação, carta de matação, formal de partilha, todos esses documentos são justo o título de boa-fé, mas não prova a posse, ou melhor, não prova o registro da propriedade, prova a posse. Cuidado! Escritura pública não prova a propriedade, não prova registro. Não prova. Quando eu falo de escritura pública, eu quero que você saiba que não prova, hein? Não prova. Carta de adjudicação, carta de matação, também não, hein? Carta de adjudicação, carta de matação, também não. Fique atento em relação a isso, hein? Então, fique atento. Volta a falar nessa aula. Para o professor Júlio, o que é mais importante, hein? Você que é advogado, advogada, presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Você que quer iniciar no direito imobiliário, na regularização de imóveis, você não pode fazer confusão. Escritura pública não prova a propriedade. Escritura pública não prova. Quando nós falamos aqui de certidão de propriedade, é cartório de imóveis, gente. É cartório de imóveis. Não faça essa confusão. Não faça essa confusão. É muito importante que você saiba que formal de partilha, carta de adjudicação, carta de matação, escritura pública, de fato, por mais que seja feita pelo cartório, tabelião de notas, não vai provar a propriedade de ninguém, ok? São documentos chamados de justo títulos de boa-fé, só, exclusivamente, tá bom? Legal. Entendendo isso, eu não faço mais confusão, né? Não faço mais confusão. Então, qualquer outro documento que eu tenha, que não seja a certidão de propriedade, qualquer outro não substitui a matrícula atualizada, tá bom? Ponto importante, quero falar com você aqui, muito importante esse ponto também. A transação imobiliária. Nós temos os contratos em espécies. Então nós temos os contratos em espécies estudados no Código Civil. No Código Civil nós temos vários contratos no Código Civil. O direito imobiliário, ele é direito civil, um segmento de direito civil, porém possui conceitos e princípios próprios. E quando nós falamos de direito imobiliário, vale a pena lembrar sempre que é um ramo do direito civil, um segmento de direito civil, mas nós nos damos muito bem com o direito registral notarial. Então, importante. Quando nós falamos aqui de direito imobiliário, então, por mais que seja direito civil, nós temos no direito imobiliário conceitos e princípios próprios. Por isso nós usamos sim os contratos em espécies, todos eles praticamente, mas nós usamos também, no mundo do direito imobiliário, nós usamos contratos próprios do direito imobiliário. Contratos propriamente de direito imobiliário que eu falo no meu livro. Entre eles, o contrato que fecha negócio, contrato chamado pré-contrato, contrato preliminar, minuta contratual, é o contrato que eu uso só para fechar negócio, ok? Sempre vamos ter um segundo contrato, pré-contrato, contrato facultativo. Compra e venda, pagamento à vista, promessa, estou comprando algo que não existe ainda, um imóvel na planta, apartamento na planta, uma casa na planta, um sobrado na planta. Estou comprando inclusive com a incorporadora. Compromisso, estou comprando um imóvel que já existe. Já existe um imóvel que de fato já existe e eu estou comprando um imóvel que existe uma obrigação de fazer, recíproca, ou minha de pagar, ou do vendedor de terminar alguma coisa. Compromisso. Existe também o contrato de cessão de direitos possessórios e afins, que é o contrato que deve ser utilizado na prática no nosso curso. Cessão de direitos possessórios é o contrato que nós vamos usar para comprar e vender o imóvel irregular. Cuidado, hein?
Muito advogado, eu diria que 90% dos advogados e advogadas não sabem fazer contrato. Não sabem fazer contrato. O professor que dá aula na pós-graduação da escola superior universitária, no mestrado, no doutorado, eu corrijo todo dia pelo menos um contrato. Não sabe fazer contrato. Todo mundo tem a mesma capacidade. Eu falo que Deus deu a capacidade para todos de forma igual. O que muda é a disciplina, é o estudo, a vontade, a especialização. Não faça tudo, quem faz tudo não faz nada. Não dá para atuar no direito imobiliário, no direito previdenciário, não dá, você vai me desculpar. Trabalhista com previdenciário não combina. O professor acabou de escrever uma coleção para exame da OAB concurso, onde eu falo de todos os ramos do direito. Porque o direito é uma coisa só. Concorda? O direito é uma coisa só, ele é uno. Mas isso para concurso, para OAB. Agora, advogar em todas as áreas não dá, você vai ficar maluco e vai errar. Cuidado! Quando nós falamos da compra e venda de um imóvel irregular, como que eu compro? Como que eu vendo? Como que eu vou orientar o meu cliente investidor? Eu mesmo vou comprar um imóvel irregular. Como que eu faço isso, professor Júlio? Estou comprando uma chácara, um rancho, né? Retificando aqui. Uma chácara, um rancho, um sítio, uma fazenda, um imóvel na praia. Um imóvel irregular. Como que eu faço isso para que eu possa ter todos os direitos plenos? Eu falo isso nos meus livros, Direito Imobiliário de AZ, Uso Capião. Quando eu vou comprar um imóvel irregular, existe uma forma de comprar imóveis regulares. Eu não estou comprando a propriedade. Porque se eu estivesse comprando a propriedade, eu teria que fazer o quê? Escritura pública. Quem faz escritura pública? Tabelão de notas. O que eu tenho que fazer com a escritura pública? Eu tenho que registrar, senão não tem o registro. Não adianta fazer a escritura pública, eu tenho que registrar, senão eu não consigo atingir o resultado que eu quero. O fim que eu quero. Ser proprietário. Então, cuidado. Quando nós falamos aqui de registro, nós só temos um documento que nos interessa e muito. Você já sabe muito bem, registro, o único documento que faz prova é a certidão de propriedade atualizada. Qualquer outro documento não faz prova de registro, hein? Importante. Então, cuidado, atenção. Quando nós falamos de registro, gente, o que eu quero trazer para você? Não tem meio termo, gente, não tem meio buraco. Não adianta apresentar a escritura pública achando que é registro, que não é. Que você é dono, que você está comprando a propriedade, não. Ok? Vamos lá. Quando nós falamos então da compra e venda do imóvel irregular, o único meio correto para qualquer transação imobiliária, seja um imóvel comercial, residencial, urbano ou rural, é a cessão de direitos possessórios e afins. Anote aí. Cessão de direitos possessórios e afins. Ah, professor Júlio, eu fiz um contrato, eu fiz compra e venda. Errou feio, hein? Errou feio. Tomara que o cliente não reclame no Cresce, né? Na OAB, no Tribunal de Ética, errou feio. Se cobrou, então, tem que até devolver o dinheiro em dobro. Errou feio. Quando eu compro a posse ou vendo a posse, eu estou comprando o quê? Cessão de direitos possessórios e afins. É isso que eu estou comprando. Então, o contrato de cessão de direitos possessórios e afins, como que tem que ser feito? Muita atenção. Começa pelo título. Cessão de direitos possessórios e afins. Eu gosto da palavra afins porque vai que surge um novo direito. O contrato está blindado, de certa forma. Quando nós falamos aqui de contratos imobiliários, a cessão de direitos possessórios e afins, eu posso usar o nome Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios e Afins, posso usar esse nome. Posso usar também Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios e Afins, Cessão de Direitos Possessórios e Afins, Contrato de Cessão de Direitos Possessórios e Afins, tanto faz, mas tem que aparecer a palavra posse. É uma cessão de posse e afins. Nós tivemos uma mudança no conceito de posse no Brasil. No Brasil, a posse ela era estudada como direitos reais. Estudada muito de forma frágil, né? Sem grandes investidas, sem grande aprofundamento, mas não. A posse ela passa a ser o quê? O estudo da posse, quando eu falo de estudo de posse, eu estou estudando atualmente o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. E aí eu trago para você que quando eu falo da 5ª Jornada de Direito Civil, foi um avanço o enunciado 492 porque separou a água do vinho. A posse passou a ser o quê? Estudada como direito próprio. Tanto é que a Receita Federal, ela nos orienta a declarar a posse. Se eu faço um divórcio com partilha de bens, a posse entra. A posse passou a ser um valor econômico, é isso que eu quero trazer para você. É isso que eu quero que você aprenda. Comprar a posse e vender a posse não tem nada de irregular, não tem nada de absurdo. Quando eu compro e vendo a posse, eu não estou fazendo um ato ilícito, cometendo um crime, uma contravenção penal. Não, é um direito. Existe o crime, né? Loteamento irregular. Se eu vendo um loteamento irregular, eu estou cometendo um crime, previsto em uma lei esparsa.
Mas toda vez que eu fale do contrato de cessão de direitos possessórios, não há que se falar em crime. O grande erro do advogado-advogada, o corretor-corretora, ou do próprio leigo que compra o imóvel irregular, é que ele erra o título do contrato, né? Tudo é compra e venda, compra e venda, compra e venda, compromisso, compromisso, promessa, promessa, e não é. Comprou imóvel irregular, cessão de direitos possessórios e afins. Então, começa com o título. Qualificação das partes, o mais completo possível. Objeto do negócio, a compra de direitos possessórios, conforme enunciado 492. Mencione, é objeto do negócio. Separe esse contrato com títulos, caixa alta, do valor do negócio, forma de pagamento. Olha como nós estamos fazendo o roteiro completo, hein? Quem está nos assistindo aqui, quem está assistindo o curso de hoje, a aula de hoje, está aprendendo a fazer um contrato de cessão de direitos possessórios. Contrato que tem valor aí de 3 salários mínimos até 20 mil reais, dependendo da transação imobiliária. Estou comprando uma fazenda irregular. Então é a responsabilidade. E esse contrato, eu falo que todos os contratos são de grande responsabilidade, mas esse mais ainda, né? Quando nós compramos um imóvel irregular, a única documentação, o único documento que tem o comprador, os compradores, a compradora, é um contrato bem feito. Então qualquer erro pode ser fatal. Não só em relação a provar os seus direitos, mas em relação também a brigar pelos seus direitos, né? Em caso de possessórias, em caso também da regularização. Um contrato mal feito, gente, de um imóvel irregular, não vale muita coisa. Eu jogo no lixo, posso rasgar, porque nem para justo título sério nas ações possessórias ou como justo título boa-fé na ação de uso capião, numa reurb, uso capião judicial, extrajudicial, ou seja, eu compro um imóvel com contrato errado que não me ajuda a regularizar e não me ajuda a me defender. Olha que fria que você entrou. E às vezes você pagou por isso ainda, Jesus. Né? Vamos lá, então, cessão de direitos possessórios. Como fazer esse contrato passo a passo? Começa pelo título, cessão de direitos possessórios e afins, ok? Depois, qualificação das partes. Objeto do negócio, a compra e venda de posse e afins. Compra e venda de posse e afins. Da cessão de direitos possessórios e afins. Não esqueça de mencionar, anote aí, o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Vou repetir, hein? Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Ok? Esse enunciado, ele separou a água do vinho, a água do óleo. Por quê? Porque a posse era direitos reais, hoje a posse é um direito autônomo. Ok? Quando eu falo desse enunciado, tem que mencionar no contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Além de mencionar esse enunciado, eu peço para você também que mencione também um artigo fundamental, vai fazer toda a diferença para a validade jurídica desse contrato, que é o artigo 1243. Anote aí. Então você vai mencionar nesse contrato, obrigatoriamente, o artigo 1243 do Código Civil. 1243 da Lei 10.406 de 2002, que é o artigo, que é a fundamentação que autoriza a soma de posse, desde que as posses anteriores sejam igualmente contínuas e sucessíveis, além de necessariamente terem as mesmas características e cumprir os mesmos requisitos da posse do requerente, ok? Quando nós falamos de soma de posse no Brasil, o que é isso, professor? Serve para quê? Serve para tudo. É a cereja do bolo, um contrato de cessão de direitos possessórios. Se você errou o título e fez compra e venda, errou feio. E se você faz um contrato de cessão de direitos possessórios e não coloca uma cláusula de soma de posse, você prejudicou o seu cliente. Então, o contrato que vale, esse contrato de cessão de direitos possessórios, que vale de 3 mil reais, 3 salários mínimos, até 20 mil reais ou mais, esse é o valor de honorário de um contrato bem feito, dependendo do valor do negócio, que é o único instrumento que vai dar segurança ao comprador, aos compradores, à compradora, e vai nos ajudar a brigar, a defender a posse, e também vai nos ajudar a regularizar através de reurb ou uso capião. É um contrato que tem que ser muito bem feito, é um contrato que tem que saber o que está fazendo, não pode ser copia e cola de internet. A soma de posse no Brasil, ela pode ser feita de forma originária. Eu faço uso capião no meu nome. Faço uso capião no meu nome, mas eu usei a posse do meu pai, da minha mãe. Eu posso fazer isso. Então, de fato, eu tenho um dia de posse, um ano de posse, e faço um uso capião de 10 anos, 15 anos, porque meu pai e minha mãe têm 10 anos de posse. Olha que legal. Essa soma de posse é a chamada soma de posse originária, hein? Mas existe a soma de posse derivada, e a soma de posse derivada, ela é muito interessante, ela é o que já deixou muita gente rica, milionária, e continua deixando. Hoje nós temos muita gente que investe em posse no Brasil, pessoas que investem em posse estão ganhando muito dinheiro e ficando milionárias em 2, 3 anos. Por quê? Porque a posse,
ela é desprezada pelo brasileiro. O brasileiro não sabe o poder da posse. E para os capião, a soma da posse é permitida sim. Se você perguntar para você, se você perguntar, né, para um advogado e falar soma de posse, o que é isso? Ele não é especialista da área. É importante que você saiba que é possível somar a posse no Brasil. É possível somar a posse nos capião. Sim, o possuidor pode, gente, para fins de contagem do tempo exigido da usucapião, na usucapião, somar a sua posse com a de quem possui o imóvel anteriormente, conforme a redação do artigo 1243 do Código Civil. E também enunciado 444. Nós temos o 492, que fala do conceito de posse, a posse é um direito sui generis, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, e temos o 494, tá? Retificando aqui, 494, que fala da soma da posse, também um enunciado também da 5ª Jornada de Direito Civil, nos interessa o 492, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, 494 da 5ª Jornada de Direito Civil, que fala da soma de posse. Esse artigo, ele esclarece o quê? Está lá no artigo 1243 do Código Civil. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos antigos, né, proprietários, posseiros, né, não proprietário, senão a gente vai entrar no conceito de dono, pelos antigos posseiros, os antecedentes, acrescentar a sua posse e dos seus antecedentes, sim. Isso também aparece no 1207, contando que todas as posses sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do artigo 1242, com o justo título de boa-fé, que é o uso capião que exige o justo título de boa-fé. Lembrando que nós temos 3 procedimentos. O procedimento judicial, extrajudicial e administrativo. Dá para usar nos 3 procedimentos a soma de posse. No administrativo é RURB, é mais difícil conseguir sucesso na prática. É complicado, nem sempre o município aceita. E temos mais de 36 espécies de uso capião. Dessas 36 espécies, modalidades, tipos de uso capião, nós podemos aplicar a soma de posse em pelo menos 5 modalidades, tá bom? Não em todas, hein? E não tem nada de errado aplicar a soma de posse. A soma de posse originária, eu faço uso capião no meu nome com a posse do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. A soma de posse derivada, ela acontece com base nesse contrato que nós estamos fazendo juntos passo a passo. Eu consigo fazer a soma da posse derivada, fazer uso capião no meu nome com um dia de posse, porque eu comprei a posse de alguém de forma correta, com o contrato correto, com a cláusula correta. É a cereja do bolo. Depois o advogado, a advogada cobra 3 salários mínimos para fazer esse contrato, o cliente acha caro. Tá errado. Tá errado porque se você contrata um advogado que não é da área, um advogado, uma advogada, se você copia na internet, copia e cola, ou contrata um advogado que atua em outros ramos, previdenciário, trabalhista, criminal, né, para não pagar os honorários do advogado, você ou o seu cliente está dando um tiro no pé. Porque o único documento que ajudaria ele a se proteger e ajudaria ele a se defender e regularizar um imóvel foi mal feito. E o justo título não tem meio termo. Mal feito não vale nada. Porque nós temos o artigo 108 do Código Civil. E o artigo 108 é muito claro. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita de que forma? Por escritura pública, né, gente? Por escritura pública. Tem que ser feita por escritura pública, tabelião de notas que vai fazer, registrado no cartório de imóveis, conferindo o tributo e transmissão. Né? Então são 3 passos. Tributo e transmissão, cartório, tabelião de notas, que vai lavrar a escritura pública, e o registro do cartório de imóveis. 3 despesas numa transação imobiliária. Se eu não faço isso, conforme o artigo 108, a transação é nula. Olha o risco de fazer o contrato errado. Vai pegando na internet, vai querendo economizar advogado, vai fazendo isso aí, depois fica mais caro para resolver. Ou vai atuando em todas as áreas, que você toma um processo no Tribunal de Ética, um processo disciplinar. Cuidado, gente, seja especialista, tá? Seja especialista, pro teu bem eu falo isso. Quem faz tudo, não faz nada. Escrever livros e artigos, eu gosto de escrever de outros ramos, também gosto, claro. É gostoso escrever sobre horas extras, claro que é reforma trabalhista. É gostoso escrever sobre, quer ver um tema que eu gosto muito, crimes, delação premiada, tem vários temas interessantes que passam na mídia toda hora, muitos crimes políticos, eu adoro estudar esses temas, até escrever, mas na hora de advogar eu faço uma coisa só, tá? Vamos lá, olha só, então o que significa, hein, a soma de posse? Na prática, gente, isso quer dizer que o atual possuidor de um imóvel pode ter, por exemplo, a posse de um imóvel por 20 anos, e a somar do possuidor anterior, que por exemplo teve a posse do imóvel por 15, eu posso usar. Mas atenção, hein? Para a soma das posses, eu preciso tomar cuidado, porque muita gente faz outro erro do advogado, advogada que não atua na área, usa a soma da posse, mas esquece de provar a posse de quem está somando. Se eu compro a posse de alguém, a pessoa tinha 20 anos de posse, e eu, né,
eu faço uso capião no meu nome, eu preciso provar a posse da pessoa, não a minha posse, porque eu não tenho posse. Eu até tenho que falar que tenho posse atualmente. Mas se o meu processo não prova a posse da pessoa, eu vou perder a ação. Cuidado, tá? Cuidado. Vamos lá. Muita atenção então, tá? Para a soma das posses na uso capião, eu preciso provar a posse do outro. Se o outro tiver vícios em relação à posse dele, vai sobrar para mim. Enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. É necessário seguir os mesmos requisitos básicos da uso capião. A posse de quem eu estou somando, seja de forma derivada ou originária, tem que seguir os mesmos requisitos da uso capião. Ou seja, posse contínua, mansa e pacífica e o ânimos do dono, né? O ânimos domini, tá bem? Vale mencionar também que a transferência da posse pode ser por sucessão, ok? Ou seja, por herança, ou ainda por contrato de cessão de posse. Não tem nada de errado, nada de absurdo, eu posso fazer isso sim, tá bom? Vamos lá, outro ponto que eu quero falar com você, hein? Outro ponto importante, hein? Esse contrato de soma de posse, então, chamado contrato de cessão de direitos possessórios e afins, a cereja do bolo é a cláusula de soma de posse. Então o contrato passo a passo fica assim: cessão de direitos possessórios e afins, eu posso chamar de instrumento particular de cessão de direitos possessórios e afins, contrato particular de cessão de direitos possessórios e afins, ou só contrato de cessão de direitos possessórios e afins, ou cessão de posse e afins, tanto faz. Qualificação das partes, compradores da posse e vendedores, objeto que é a posse, não esqueça de mencionar enunciado e também o artigo que eu te falei, é fundamental mencionar o artigo 1243 e também o enunciado 492, o enunciado 494 também da 5ª Jornada de Direito Civil. Vou para o valor do negócio, forma de pagamento, e aí vem o que nesse contrato? Da soma de posse, da cláusula de soma de posse, em título, em caixa alta. Vou falar que é possível a soma de posse para todos os efeitos legais, para uso capião, para regularização de imóveis, para ações possessórias. Depois eu vou criar o que? Dispositivos nesse contrato, que são, na verdade, dispositivos gerais. Posso trabalhar com cláusulas, várias cláusulas diferentes, né? Dispositivos gerais da responsabilidade, anterior, posterior, tributária, administrativa, ambiental. Posso falar se vou ficar com pertenças do imóvel ou não. Posso criar muitas coisas, posso inventar muita coisa que não seja anulando pelo direito, não posso criar algo abusivo. Então, nas disposições gerais, tá? Depois eu vou para a cláusula de rescisão. Tem que ter, todo contrato tem que ter. Se desistir, ou não paga nada a ninguém para ninguém, né? Contrato de compadre. Ou uma multa de 10% do valor do negócio. Quem desistir perde o sinal, devolve em dobro. Posso trabalhar nesse sentido. Posso criar um foro de eleição, sim, né? Esse contrato tem discussões, mas eu poderia. É importante criar uma cláusula também, isso nas disposições gerais, voltando, além da soma de posse, informando que quem está comprando sabe que está comprando e quem está vendendo sabe que está vendendo, que esse imóvel necessita de regularização registral, não é administrativa, tá? Registral, tá? Então é importante. Então vamos lá. Posse, o que é posse? Uma situação fática. Conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, novo conceito de posse, já valeu a aula, já valeu o curso, a posse é sui generis, um direito sui generis autônomo. Não sou obrigado a fazer inventário, hein? A advocacia, eu falo que 90% dos advogados não conhecem o conceito posse e propriedade de forma correta porque a faculdade não ensina. Muitos professores da graduação, eu falo isso porque eu dou aula na graduação, e eu percebo isso na sala dos professores, não advogam. Ter OAB não significa que você é advogado, que você advoga. É verdade, portador de OAB, você tem OAB na carteira, porque acha bonito, o hobby, só gasta dinheiro à toa. Tem que entender, gente, tá? Tem que dominar o assunto. E muitos professores da graduação, a maioria, não advoga. Tem um cartão, tem OAB, faz um casinho, mas a advocacia não permite bico, né? Não dá para ser usada como bico. É verdade. Cuidado, hein? Já falando de posse, eu quero trazer para você também que para fazer uso capião eu posso usar a posse direta, indireta ou alternada. Direta, eu moro, eu resido, tenho comércio. Indireto, eu alugo empréstimo, posso fazer o uso capião no meu nome. E tem a posse alternada que eu falo no meu livro Direito Imobiliário de AZ, eu também posso fazer uso capião com a posse alternada, tá? Hoje nós temos um conceito também que é a posse suplementar ou complementar. Quando eu distribuo a ação de uso capião, eu consigo utilizar o tempo que essa ação demorar para fins de uso capião. Tá? Então é uma posse complementar. Outro ponto que eu queria trazer para você é a súmula 237. O uso capião poderá ser usado em matéria de defesa, mas súmula do Supremo Tribunal Federal. Então, importante, tá? Então, importante. Como nós estamos falando de posse aqui, eu quero trazer para você os conceitos de posse, tá? Então, trazer alguns pontos importantes e relevantes. Então, vamos lá, vamos juntos aqui. O que eu quero trazer para você em relação à posse? O conceito, a conceituação de posse. Para nós, na prática, a posse é direito sui generis. É um direito autônomo, enunciado 492. Mas, de forma mais teórica, vamos conceituar a posse, que é uma tarefa difícil. Por quê? Porque existem discussões, né, teológicas, né, então, históricas sobre a posse. Mas o primeiro
conceito de posse sempre foi direitos reais, vem lá do direito romano, mas para nós, na prática, nos interessa que a posse é direito sui generis. Então, importante. Existem dois doutrinadores que conhecem muito o assunto. Falar de posse e não falar deles de fato, não dá qualidade ao nosso curso. Apesar, né, de reconhecer a posse atualmente como um direito totalmente autônomo, eu sou obrigado a fazer inventário, a posse estudada e o conceito derivado da teoria de Ehring, para Ehring, um teórico, né, a teoria de Ehring conhecida, a posse, a teoria é nosso direito positivado, acolheu inclusive a teoria de Ehring, a posse é a conduta de dono, a alma de dono, para Ehring, que é o conceito utilizado. Sempre que haja o exercício dos poderes de fato inerentes à propriedade, existe posse, tá? A não ser que alguma norma, como o artigo 1198 e 1208, traga uma discussão diferente, diga que esse exercício não é configurado porque é uma detenção, não posse. O caseiro não tem posse, o caseiro tem detenção. O inquilino, ele também não tem posse, ele paga aluguel. O incomodato também é a mesma coisa, tá? Não estou falando de quem aluga ou quem empresta, estou falando de quem tem emprestado imóvel ou paga aluguel, tá bom? O que justifica, gente, o posicionamento do doutrinador Ehring é o fato de que, para muitos, né, o Código Civil brasileiro, o antigo Código, o de 1916, adotou a teoria de Ehring, isso aparecia lá no artigo 485, e o Código Civil 2002, né, que é o Código atual, manteve o entendimento com a reprodução do teor do referido artigo 1196, tá? Então, o 485, o antigo, né, de fato, considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Já o 1000, do novo Código, 1196, considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes da posse inerentes à propriedade. Então, fato que foi mantida essa situação. Na visão do professor Júlio César Sanches, na minha obra, Manual Jurisprudencial Doutrinário de Direito Civil e também no Direito Imobiliário de AZ, a adoção da teoria de Ehring é parcial, pois há traços também da teoria de Savigny, que é outro doutrinador conhecido em relação à posse. Quando se menciona o ânimos, né, nos artigos 1239 e 1240 do Código Civil, nós temos, de fato, a adoção da teoria também de parte, a traços, né, da teoria do Savigny, do doutrinador, do jurista Savigny. O artigo 1239, ele esclarece o quê? Aquele que, não sendo proprietário do imóvel rural urbano, possua como sua, né, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, torna-se produtiva por seu trabalho ou de sua família e tendo nela sua moradia, adquirir a propriedade de fato, tá? O artigo 1240, ele trata o quê? 1240 do Código Civil. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, utilizando-a para a sua moradia ou de sua família, adquire o domínio, desde que não haja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Desde que não haja, não, que não seja, tá? Retificando aqui. Então, atenção. Além disso, né, a teoria verdadeiramente adotada seria a Reymond, né, um doutrinador, também um pensador, que em decorrência da função social, essa é a visão dele, que em decorrência da função social da propriedade, presentes, por exemplo, o artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, combinado com o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 13, teria aí de fato também os poderes da posse, ou a posse fática, né, que é o tema mencionado. Não poderíamos também deixar de mencionar o 1228, que esclarece o que? O parágrafo 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as finalidades econômicas e sociais, e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial. A flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição de ar e das águas, também um artigo que nos interessa, também importante. Na Constituição Federal, eu falei do artigo 5º do inciso 13º, eu falei por quê? Porque a propriedade na Constituição Federal, ela atenderá à função social, ela tem que atender à função social. Isso é fundamental, é um princípio constitucional. O sentido de função social da posse,
aparece também com o princípio da função social da propriedade, né? Com essa conexão. O sentido da função social da posse consta, sim, de forma explícita no enunciado aprovado na 5ª Jornada de Direito Civil de 2011, que é o enunciado que eu sempre relembro nas aulas: a posse constitui direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance dos interesses essenciais econômicos e sociais merecedores de tutela, tá? Isso, então, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, em 2012, mas é o conceito através de 2012, a partir de 2012 nós tivemos essa mudança de pensamento. Trago para você que, assim sendo, para conhecer melhor o Instituto de Posse, é necessário conhecer as suas próprias origens e também as teorias. Diante da origem da posse, eu trago aqui que o direito romano, que se discute, começou, né, iniciou a discussão de posse. Os romanos não eram bobos, né, já deixava claro que você não tem a posse não, para não fazer os capião. Né? Os romanos, queira ou não queira, juridicamente analisando, eram inteligentes, né? Tudo surge dali, né? Então, eles criaram proteções para que o sujeito não fizesse uso capião. Então, o direito romano, que discute muito bem o Instituto da Posse, esclarece o quê? Que fato é que a defesa da posse é uma defesa da paz social em si, né? Então, importante. E a quebra da tranquilidade da sociedade, em decorrência da tomada violenta da posse de alguma coisa que outro, né, tinha em seu poder, deriva de um entendimento de proteção. De fato, deve ou deveria ser coibido, né? Então, essa é a intenção. O Estado teria esse papel de combater de forma coercitiva a injustiça e restituir as coisas, né, à situação anterior. Então, esse é o pensamento, essa é a ideia central. Não há um consenso doutrinário a respeito de qual seria a origem da posse, mas nas palavras do professor Júlio César Sanches, eu trago para você que, segundo tudo parece indicar, a ciência jurídica, bem longe, né, está de alcançar o conceito satisfatório definitivo da posse. Mas hoje o que nós temos de novo, de real, é o enunciado 492, a posse é um direito sui generis autônomo em relação a outros. Tá? Então, é importante. Em relação às teorias, as duas teorias da posse, que eu falei aqui na nossa aula, ganharam maior relevância e repercussão, porque eu tenho 2 pontos relevantes em cada uma delas, seja na teoria subjetiva da posse de Savigny e na teoria objetiva de Ehring, né, em relação aos conceitos de posse. Então, trago sim algumas situações importantes. Vamos lá. Quero trazer a concepção subjetiva da posse. Para o jurista Savigny, tomou para a sua teoria subjetiva a concepção de que dizia, inclusive outros doutrinadores, de forma resumida, que os interditos, né, as ações possessórias, surgiram em decorrência da posse. Roma, o pensamento romano, tinha o interesse de conquistar o mundo, né, tão conhecido nos filmes, e quanto mais se avançava em seu intento, naturalmente mais terras tinha, e dos terrenos, né, conquistados como fruto das guerras, uma parte era reservada para a construção das cidades e outra parte era distribuída para os cidadãos. É interessante que nessa época as vitórias eram tantas que as terras destinadas para construir novas cidades naquela época acabavam não sendo bem aproveitadas e por consequência disso, tornavam-se sem produtivas. Né? E para solucionar um problema, os romanos, naquela época, resolveram lotear as áreas em pequenas propriedades, chamadas possessiones, era o termo utilizado, e cedê-las a título precário aos cidadãos. Então, eu quero que você note que não havia direito de propriedade naquela época para os cessionários, portanto, não cabia nenhuma ação reivindicatória naquela época, não existia, não se falava em ação reivindicatória, porque não existia propriedade, existia posse sobre a área por parte dos mesmos. Tá? Então, um ponto importante. Dessa situação fática de posse, gente, sem propriedade, teria nascido um problema. Como poderia se defender o cidadão que tivesse a terra invadida, turbada, esbulhada naquela época? E para solucionar esse problema surge aí um processo próprio para tratar de proteção, surge o interdito possessório, surge aí. Então, esse é o entendimento histórico que nós temos das ações possessórias. Em relação à concepção objetiva, o que eu trago para você? Contrariamente ao que era defendido pela teoria subjetiva, Ehring propôs sim, em sua teoria objetiva, que a posse surgiu como entidade autônoma
em virtude do incidente em processos reivindicatórios, tendo surgido primeiro o interdito proibitório, como ação decorrente da ação reivindicatória, e posteriormente a posse em si. Tá? Então, esse é o entendimento histórico. Então, posse e propriedade. Quando eu tenho a posse imóvel regular, eu faço possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório. Professor Júlio, eu tenho propriedade, eu vou usar as ações petitórias. Reintegração de posse? Jamais. Reivindicatória, emissão da posse. Ok? Então é importante saber isso. Nós temos dois planos que nós temos que conhecer, o jus possessione e o jus possidendi. Né? São institutos conhecidos. A posse na qualidade de situação de fato não é difícil de ser provada. Então, nós usamos esses conceitos para poder justificar também as nossas ações, as nossas medidas. Tá bom? Então, isso é importante. O que eu quero trazer para você? Então, duas teorias, tá, a respeito de posse. Um pouquinho de teoria dentro do nosso estudo prático para que a gente possa conhecer de fato. Posse, como que eu compro e vendo posse? Cessão de direitos possessórios afins. Não confunda com inventário, hein? Se eu compro direito de herança e inventário, não é posse, é cessão de direitos hereditários, ok? Não faça confusão, hein? Não faça confusão, tá bom? Vamos lá, tem perguntas aí? Eu quero perguntas, hein? Vamos lá. Sala lotada. Pessoal, tá dando um delayzinho aqui pra mim, vamos ver. Foi. A Monique Cruz, estudiosa, hein, Monique Cruz. Depois vamos falar que é sorte. Sorte é uma ova, né, Monique? Deixa eu fazer um convite antes de tudo. Gente, eu quero que vocês que gostam do direito imobiliário, você que é corretor, corretora, você que é advogado, advogada, você que é investidor, você que é síndico, você que vive do mercado imobiliário, direito imobiliário, faça a minha posse. A minha posse custa menos de R$1.000, gente. Era um projeto, um sonho de levar conhecimento a um custo baixo, né? Custo-benefício. Então, entra no site www.portaleso.com.br, faça a minha pós-graduação, menos de R$1.000, não estou falando por mês, não, o curso inteiro, um valor simbólico, né? Para pagar os professores, na verdade, a certificação é homologada pelo MEC, é online, tá? O Brasil todo está fazendo, hein? Pós-graduação de Direito Imobiliário, foco na prática, online, só que tem plantão de uma vez por mês. Então não é aquela pós fria, não, nós conversamos ao vivo uma vez por mês, todos os alunos, debate, aula, plantão de dúvidas, oficina de prática, tá bom? Material, conteúdo, então é uma pós fantástica. Tem outras pós também, se você se interessar, entra lá. Muitos cursos gratuitos, todos com certificados homologados pelo MEC. Entra no site www.portaleso.com.br. Professor, quero falar com você, quero marcar uma consulta, uma mentoria, sou advogado, quero que o senhor corrija a minha peça, me treine para uma audiência, me treine para uma sustentação oral, um recurso, não estou entendendo o despacho, estou à disposição para consultas, para os leigos e para mentorias. Entra no site, você pode agendar pelo meu site, tá? O site é www.professorjuliocesarsanches.com.br. Esse é meu site. Você pode agendar pelo WhatsApp 11 97685 3891. E o telefone é o 20615649, tá bom? Siga o professor nas redes sociais, no Instagram eu estou como professor.julio.sanches. Siga o professor no canal do YouTube. Você que assiste aqui, acompanha a TV Cresce, me siga também nas redes sociais e no canal do YouTube. Meu canal no YouTube é Professor Júlio César Sanches. Se inscreva lá, toca o sininho, tem muito curso, muita aula gratuita também para você, tá bom? Vamos voltar aqui para a pergunta, hein? Vamos voltar. Então, cadê a Monique Cruz? Vamos lá. Voltou. Segundo o STJ, é possível fazer inventário extrajudicial com testamento, desde que tenha maiores incapazes. De acordo. Na verdade, a regra é, não podemos fazer inventário extrajudicial, ou seja, no cartório, nem inventário, nem divórcio, nem uso capião, quando tem testamento, quando tem a menor ou incapaz. Mas nós temos exceções e essa é uma dessas exceções, viu? Um abraço, Monique. No caso, na venda de cessão de direitos possessórios, então terá que fazer a due diligence do vendedor e de quem? Exatamente isso. Quando eu compro e vendo em posse, assim como eu faço na compra e venda de qualquer transação imobiliária, seja urbana, rural, residencial, seja qual for, eu faço due diligence. E na posse eu também tenho que fazer o due diligence. Igual, mesmos documentos, mesmas certidões, o único cuidado que eu tenho que ter é de entender de quem eu estou comprando a posse. Se essa pessoa não é grileiro, grileira, se ela realmente tem a posse. Porque se eu compro de alguém que fala que tem a posse e não tem, complicou. Então é um due diligence muito parecido, mas é importante fazer um due diligence e bater palma nos vizinhos. Você conhece fulano que está me vendendo imóvel? Que é a posse, né? Quanto tempo ele está aí? Então, essa questão subjetiva é importante. Consultor de vendas aqui, o Martins, querido Martins. Professor, bom dia. Como posso fazer para retirar a escritura? Tenho 15 anos de posse do terreno. Tá, então, na verdade, nós temos esse hábito.
Ah, quero tirar a escritura. Eu tenho escritura, mas não é escritura. O termo correto é o quê? Registro. Eu tenho registro. Escritura é um meio para a gente conseguir o registro. Então, como que você pode conseguir o registro, que é o termo correto, não a escritura? Porque a escritura a gente consegue fácil, vai no tabelão de notas. Mas para nós o que interessa é o registro do imóvel, a propriedade, o domínio. Você pode fazer uso capião, tá bom? Uso capião, REURB, qualquer dúvida entre em contato comigo, eu te ajudo, tá bom? Vamos lá. Odel Marcos, professor, você tem um material completo sobre o tema abordado? Tem, os meus livros. Entra no site da editora Mizuno, você tem acesso ao meu livro Uso Capião Judicial e Extrajudicial, o meu livro Direito Imobiliário de AZ, tem tudo isso, tá? Não só nos livros, mas nos meus cursos também, ok? Um abraço para você. Professor Júlio César Santos, tenho posse há 22 anos, Praia Grande, posso entrar com uso capião extraordinário? Pode, inclusive nós ganhamos ontem uma ação na Praia Grande de uso capião, um imóvel bonito, então dá para fazer, se precisar à tua disposição, liga no escritório, liga no 2061-5649, DDD 11, 2061-5649. É isso mesmo? É isso mesmo. Legal. Tem mais uma aqui, ó. Carlos Henrique. Posse consolidada em loteamento irregular. Clandestino, admite de regulação? Admite sim. Por quê? O crime está em vender loteamento irregular. Para quem vende, não para quem compra. E para quem compra tem o direito de regularizar. Não só regularizar, mas como brigar para se manter na posse. Tá bom? Cuidado, tem 36 espécies de uso capião, hein? 36, gente. Hoje em dia a internet está muito poluída, o YouTube, né? Todo mundo é especialista. É engraçado que as pessoas se formam um dia, outro dia está dando curso de regularização de imóveis. Em todos os anos está acontecendo isso. É assustador. Aí você vai, pesquisa, quando você vai contratar um advogado, vê o advogado ou qualquer profissional, vê se ele tem livros sobre o assunto, vê se ele leciona sobre o assunto, vê também se tem ações sobre o assunto, porque todo mundo é especialista, todo mundo é rico. Hoje em dia mudou, né? As redes sociais, a pessoa faz o que quer. Vocês viram a médica lá, nem médica era, né, gente? Exercício legal da profissão. Ela usava o nome da outra. Cuidado, tá? Tem muito golpe. Todo mundo é especialista. Sites, especialista, site lindo, canal no YouTube, mas falta conteúdo. Falta conteúdo. O YouTube está muito poluído. Ou você segue alguém que você confia, um doutrinador, um escritor, uma associação, né? Como o nosso Cresce aqui, que são pessoas que ninguém vai ficar falando aqui há 7 anos se não entende da coisa, há mais de 7 anos, né? Pedro Natal Paz de Toledo, professor Júlio, terreno de 2 pessoas, casa lado a lado, mas só consta o terreno no contrato. Posso sugerir a venda sem regularização? Pode. Na verdade, comprar um imóvel regular ou vender não tem nada de errado, gente. Não tem nada de errado, precisa parar com isso. Comprar também herança, também. Só que direitos acessórios, toma cuidado, porque ou eu compro da forma correta ou não vale nada. Quando eu compro direito de herança, direitos acessórios, direitos hereditários, eu tenho que fazer escritura pública e ter anuência de todos os herdeiros, porque envolve direito de preferência. Já a cessão de direitos possessórios eu posso fazer do instrumento particular ou público. Tem cartório que faz, tem cartório que não faz. Tá? Cuidado. Atenção nos direitos hereditários, porque existe uma solenidade, ok? Deixa o professor mostrar aqui, ó. Olha quanto presente eu ganhei dos alunos aqui, ó. O professor ganhou muita caixa de bombom, muito chocolate. Olha que eu ganhei, ó. Olha que eu ganhei de uma aluna aqui, ó. Do canal do YouTube, do meu canal, Júlio César Santos. Se inscreva no meu canal do YouTube, hein? Professor Júlio César Santos. Tem muitas aulas gratuitas para você, tem muitos materiais, sorteios. Ganhei isso. Olha que eu ganhei também aqui o Einstein. Ganhei também de um aluno. Fizeram o professor Júlio Magrinho ali, que bonitinho, ó. Aqui, tá vendo aqui? Quem tá vendo aqui? Eu também ganhei dos alunos, ó. Ganhei uma onça, né? O leopardo. Então, obrigado, agradeço a todos pelos presentes, tá bom? Carlos Henrique, posse pode constar em inventário? Pode constar em inventário. Mas vou ser muito sincero, Carlos, eu vou constar a posse no inventário quando é bom para o meu cliente. Porque o imóvel está no nome, quem tem a posse é um outro herdeiro, de forma exclusiva, para evitar que ele faça uso capião, para tentar atrapalhar o uso capião dele. Porque se eu vou colocar a posse no inventário, sendo que não existe uma situação de litígio, talvez não seja a melhor opção. É melhor fazer uso capião. Porque o inventário por si só não regulariza o imóvel de posse, né? Não está no nome do falecido, o cartório não vai regularizar com formal de partilha, tá bom? Ó, Monique Cruz, qual a importância de fazer um contrato com cláusula resolutiva expressa? Ajuda muito. A cláusula resolutiva ela é interessante porque já passa para o nome da pessoa se não pagar. Então eu já resolvo uma situação. Então eu gosto muito quando eu vou comprar um imóvel parcelado, comprar com cláusula resolutiva. Tá? Ajuda, é importante sim. Não é obrigatório, mas é importante. Tá bom? Legal. Se inscreva no meu canal do YouTube. Entra lá, professor Júlio César Sanches, no meu canal do YouTube. Vamos bater 200 mil inscritos, tá? Então, vamos lá.
Então, quero bater até o final do ano 200 mil inscritos, tá bom? Inscreva no canal do professor Júlio César Santos, tem muitas aulas, cursos, palestras gratuitas, atendimentos, mentorias gratuitas. Então, se você não se inscreveu, quem quer conhecer o direito imobiliário, o mercado imobiliário, se inscreve no meu canal, tá bom? Se você não se inscreveu, perdeu, hein? Tá bom? Tá perdendo. Faça meus cursos, acompanhe o professor nas redes sociais, venha fazer minha pós e faça a leitura dos meus livros. Você que quer o material, você que quer modelo de peça, você quer conhecer muito sobre o assunto, não quer correr risco de representação no CRES, Tribunal de Ética da OAB, processos indenizatórios, não quer errar, quer tratar o seu cliente com carinho, com respeito. Conhecimento é tudo. Leia meus livros, entra no site da editora Mizuno, digita lá, professor Júlio César Santos, quantos livros o professor tem para te ajudar, tá bom? Um beijo, obrigado e até mais. Obrigado por tudo, tá bom? Parabéns para você que acompanhou o curso até o final aqui. Foi ótimo. Foi ótimo, né? Carlos, você ficou... Tava de vir pergunta. Não para de vir pergunta, você ficou com vontade de comprar uma posse também, porque a posse não é barata. Pois é, realmente. Conta comigo qualquer coisa, tá? Obrigado, viu? Gente, vamos fazer o campeão que é mais barato do que a Conta comigo, fica com Deus, tá? Bom restinho de semana. Júlia. Tchau. Tchau, tchau.